pessoal, então a gente está aqui de volta para o quadro Que Capim é Esse? Eu tenho recebido muitos pedidos do pessoal, tanto no direct como lá no YouTube, para falar um pouquinho mais sobre a cultivar mavuno. A gente nunca tinha trabalhado com mavuno aqui na universidade, tivemos então agora experiência nesse primeiro ano de trabalho com a cultivar mavuno, então a gente está aqui no nosso campo experimental para poder falar um pouquinho para vocês sobre as características agronômicas e também morfológicas da cultivar mavuno. Então, a cultivar mavuno é um híbrido de braquiária, tendo utilizado como base a braquiária rusisiensis, e a braquiária brisanta. Então, a cultivar mavuno ela vai trazer características tanto da rusisiensis quanto da braquiária brisanta. Então, da rusisiensis ela vai trazer a característica morfológica da pilosidade e vai trazer também valor nutritivo. Da braquiária brisanta ela traz a produtividade. Então, a cultivar mavuno, morfologicamente, vai ser caracterizada por ser uma planta de crescimento cespitoso, ou seja, ela vai crescer perpendicularmente ao solo, mas é uma planta que eu preciso destacar que mesmo tendo esse tipo de crescimento, ela faz uma boa cobertura de solo, então ela preenche bem os espaços do solo, tá, pessoal? Então, isso é uma vantagem que a planta traz em relação ao preenchimento do solo. As folhas, tanto a lâmina foliar quanto a bainha, trazem da rusisiensis essa questão do aspecto aveludado, que vai ser dado por esses tricomas ou esses pelos, que são pelos curtos, são pelos macios e muito abundantes. Então, ao toque, a cultivar mavuno ela é até boa, assim, da gente tocar, da gente pegar. Então, isso é uma característica bastante interessante da cultivar, que é essa pilosidade que a gente usa, então, para poder fazer o reconhecimento da planta. Uma outra coisa, a cultivar mavuno, assim como todas as braquiárias, vai apresentar uma inflorescência do tipo rácimo, Então a gente tem dois tipos de inflorescência basicamente em plantas forrageiras, que vai ser a panícula, lá do pânico, do pânico máximo, e nós vamos ter o rácimo. O que caracteriza o rácimo? O rácimo é o fato da espigueta, que são aquilo que a gente, essa formação aqui que a gente fala que é a semente, é o fato da espigueta estar inserida diretamente na rax, Então não tem o pedicelo. O que seria o pedicelo? O pedicelo é aquele rabinho, aquele cabinho que tem na semente, que vai ter na espigueta, Então o rácimo não apresenta esse pedicelo, Então a espigueta vai estar inserida diretamente na rax. E o que a gente pode observar também é que a cultivar mavuno vai apresentar aqui nas suas espiguetas, uma coloração com arroxeamento leve. Então, você olhando esse campo, você olhando essa parcela nossa aqui de mavuno, você observa que tem essa coloração mais arroxeada. Então, isso é uma forma da gente utilizar para caracterizar morfologicamente a cultivar mavuno. Ela não traz aquela inflorescência grande que é a inflorescência da brisanta, como a marandu, a charaés. Então, ela tem uma inflorescência que o tamanho vai se assemelhar mais um pouco com a decumbens e, obviamente, claro, com a rusisiensis, que ela traz essa questão genética da rusisiensis, Então, a cultivar mavuno, agronomicamente, é uma planta de média exigência em fertilidade, Então, não adianta a gente querer trabalhar com a cultivar mavuno em solos de baixa fertilidade, porque ela não vai entregar para a gente a produtividade que a gente espera. E essa produtividade da cultivar mavuno, ela vai estar em torno de 25 toneladas de matéria seca por hectare ano. A cultivar mavuno é uma planta forrageira que vai se prezar tanto para ser utilizada em sistemas de lotação contínua, como em sistemas de lotação rotativa, Se a gente for utilizar em sistema de lotação rotativa, nós vamos fazer uma altura de entrada de aproximadamente 50 centímetros, Isso está lá destacado no site do pessoal da Wolf Sementes, que é quem comercializa, quem desenvolveu o híbrido. E a altura de saída que a gente preconiza, ela é metade da altura de entrada. Então a gente utiliza 50 para entrada e 25 centímetros para saída. E tentar manter em torno de 30 centímetros aí, um pouquinho acima, nos sistemas de lotação contínua. Nos experimentos que nós estamos fazendo aqui na universidade, a gente está trabalhando com diferentes fontes e níveis de adubação. A gente conseguiu correlacionar essa altura de entrada da cultivar mavuno com 95% de interceptação em torno de 30 centímetros. Então, um pouco abaixo daquilo que está sendo preconizado lá pela Wolf Sementes. Mas a gente já está tentando conversar, para a gente poder garantir esses 95% de interceptação luminosa, que é o momento em que a gente tem produção e qualidade. Falando em qualidade, a mavuno, segundo a descrição, é uma planta que se caracteriza pelo seu alto teor de proteína, A gente não fez avaliação aqui em relação à qualidade dessa forrageira ainda, então eu não posso dizer para vocês o quanto de proteína nós encontramos, Então é uma planta que apresenta algumas vantagens, que seja essa facilidade de manejo, maior flexibilidade,
mas que apresenta também algumas desvantagens. Uma desvantagem, ao meu ver, é o fato da semente da cultivar mavuno, né, se a gente pegar aqui no caixa, ela ter baixa capacidade germinativa, né, então o produtor fica obrigado a comprar sementes de mavuno quando quiser fazer, né, uma recuperação do seu pasto, porque essas sementes aqui têm uma baixa viabilidade, isso foi confirmado com o pessoal da UF Sementes, tá, pessoal? Outra desvantagem, aqui a gente tem observado alguns danos por insetos raspadores, tá, mas nada grave que tenha prejudicado a produtividade, mas principalmente naquelas parcelas em que a gente não fez adubação, então ela acaba ficando um pouco mais suscetível, e isso seria normal, né, para qualquer outra planta forrageira, isso não é uma característica exclusiva da cultivar mavuno, tá? Não tivemos aqui na universidade nenhum problema com cigarrinha de pastagens. Uma outra desvantagem relatada por alguns produtores é o fato da cultivar mavuno trazer o problema da fotossensibilidade, então ele causa fotossensibilização principalmente em ovinos. Tá? A gente não tem ovinos aqui na universidade que estejam em pasto de mavuno, então também não temos essa experiência, mas a gente escuta muito pessoal falando, e as pessoas às vezes me escrevem no direct aí para poder falar que teve esse problema com a cultivar mavuno, tá? Então é uma forrageira que já está há alguns anos no mercado, tá? Tem sido bastante promissora, tem sido bastante utilizada. Eu tenho percebido que os produtores têm gostado, porque eu recebo muitas perguntas em relação ao cultivar mavuno, mas ainda tem muitas dúvidas, né? Então a gente precisa dar uma intensificada nos trabalhos de pesquisa para trazer resultados para vocês um pouco mais robustos, tá bom, pessoal? Então esse era o recado que eu tinha para dar para vocês hoje em relação a cultivar mavuno. Mas eu peço que vocês fiquem aí, porque agora a gente vai ter uma entrevista que a gente fez rapidinho aqui com o Edson da UF Semente, falando um pouco sobre a cultivar mavuno. Obrigada, pessoal. Vai. Olá, pessoal, eu sou Janaína Marticelli, vocês estão no canal Forras de Cultura e Pastagem. Hoje nós estamos recebendo aqui uma visita bastante ilustre. Eu estou aqui com o Edson, né, da UF Semente. E por que eu trouxe o Edson para conversar aqui com a gente? Porque toda vez eu recebo perguntas em relação ao mavuno. Todo mundo quer saber informação sobre a cultivar mavuno. E eu já falei para vocês que eu tenho pouca experiência com mavuno. Agora que a gente está começando a trabalhar com eles, pessoal, desculpa, minha máscara tá ruim aqui, tá? Eu vou tentar manter a distância, tá, Edson? E aí eu sempre recebo essas perguntas e às vezes eu não consigo dar essas respostas para vocês. Então, como o pessoal veio aqui conversar com a gente na universidade, eu resolvi fazer essa entrevista, entre aspas, que vai ser um bate-papo bem rápido aqui com o Edson, tá? Que é coordenador técnico, não é isso? Sim. Lá da UF Sementes. E a gente está começando o experimento com mavuno aqui agora esse ano. Mas eu também tenho dúvidas, então eu vou aproveitar para juntar de vocês e as minhas para poder fazer essas perguntas para ele. Edson, conta pra gente um pouquinho qual foi o objetivo de vocês colocando o mavuno no mercado. Primeiramente eu gostaria de agradecer por a gente estar aqui dentro do campus, estou mostrando aqui todas o capim aqui instalado, e você está disseminando todo esse conhecimento com a parte de forras de cultura e passagens aqui dentro do Brasil e principalmente no mundo, né, que no mercado latino também você tem bastante alcance. Em respeito a cultivar em específico, tá? O mavuno ele tem por volta de 7 anos aí de lançado. O mavuno ele foi lançado porque ele se tornou uma das cultivares que foram desenvolvidas no melhoramento extremamente potencial, tanto para a produção de gado de corte quanto para a produção de gado de leite. O mavuno ele se mostrou com umas características extremamente interessantes, principalmente na parte nutricional, onde a proteína bruta dele pode chegar aí a nível de 21% de proteína bruta, onde vários outros capins não conseguem chegar nesse topo, principalmente no período das águas, tá? Ele consegue chegar nesse cume, né? Nesse pico de proteína bruta, e acaba sendo um grande diferencial para a pecuária brasileira e para a pecuária também da América Latina. E quais são as principais características morfológicas do mavuno? Como é que eu vou saber identificar o mavuno? Não vou confundir ele com uma MG5, com um marandu? Quais são essas características que diferenciam o mavuno das outras braquiárias? Eu acredito que todo mundo que tiver contato com o mavuno vai ser até um tanto quanto... vai conseguir identificar com bastante facilidade. É que quando você tira uma folha dela, você vai sentir uma pilosidade extremamente acentuada e bem macia. E quando você amassa ela na palma da sua mão, você transcreve bastante uma maciez. Comparado a outros materiais, isso você pode estar simulando até como se fosse um animal fazendo a própria mastigação. Isso se torna um material extremamente macio. Então eu acredito que a pilosidade do mavuno nas folhas é a característica mais evidente que torna ele de se identificar ele dentro de campo.
E, Edson, que tipo de propriedade vai ter o mavuno? Ele serve para quê? É para morro, é para alagado, é para seca? Aonde ele se encaixa? Qual é o ecossistema que se encaixa o mavuno? Sim, o mavuno ele vai se encaixar para uma amplitude muito grande de ecossistemas. Primeiramente, né, é bom descrever que o mavuno ele foi oriundo de um cruzamento entre a braquiária brisanta e a rusisiensis, onde o filho dela foi cruzada com uma filha de uma braquiária brisanta, que não é o marandu, mas ela é de origem africana. O melhorista retirou esse material dentro de uma outra região no sul do Sudão, onde ela tinha uma capacidade de enraizamento extremamente profundo, porque ela precisava sobreviver dentro daquela região, e ela tinha essa característica muito interessante, e assim foi desenvolvido o cruzamento para originar o mavuno. E o mavuno ele vai se encaixar muito bem para os dois tipos de solo, independente se seja arenoso ou argiloso, por ele ter essa característica de enraizamento extremamente profundo. Para solos arenosos, ele vai ter uma facilidade, a resistência à penetração das raízes muito maior do que os solos argilosos, porque eles são formadores de agregado, eles são um pouco mais compactos pela morfologia da própria argila, né, que vai estar dentro de um solo argiloso, ele vai criar essa característica, mas no solo arenoso ele pode até passar a mais de 4 metros de profundidade. Isso no caso em questão de solo. Em questão de ambiente, o primeiro ponto que eu gostaria de frisar é a questão do alagamento, tá? Primeiramente, é sempre interessante que o produtor saiba como é a característica da sua região, como é o seu solo. O seu solo é bem drenado? O seu solo é mal drenado? Quando nós temos um solo mal drenado, possivelmente formando uma lâmina de água com chuvas torrenciais extremamente volumosas, né, na superfície do solo, e essa chuva demora para percolar no solo, isso se acarreta num problema. Muitas vezes algumas braquiárias do gênero brisanta, assim como o mavuno tem na sua parte genética, elas sentem um pouco mais de dificuldade. Então, para ambientes que vai ter um alagamento extremamente incidente dentro da área, já não seria um tanto quanto recomendado. Porém, ele pode sobreviver dentro dessa área, sim, mas num tempo um pouco mais curto comparado às outras. Mas, tirando essa exceção, para todas as áreas ela vai se encaixar perfeitamente. Em relação ao manejo, quais são as recomendações que vocês têm dado para altura de entrada, saída, se for em lotação contínua, como que deve ser mantido, né? Porque a maior dúvida do pessoal talvez seja em relação ao manejo. Sim, primeiramente eu gostaria de reiterar, né, essa pesquisa científica que foi afirmada, né, onde a questão da altura do manejo do capim para sistema de pastejo seria o mais interessante mantê-la até, no máximo, começar o pastejo com 50 centímetros. No máximo. No máximo, tá? Passar mais que isso, provavelmente você já começa a decrescer o seu teor proteico dentro do próprio material. Aí você não vai encontrar o valor que você falou, né? Exatamente. Então, maneja tudo para trazer essa proteína, né? Isso. Nessa altura, você possivelmente consegue casar duas características que seriam muito importantes, né? Que é a produção de matéria seca e a produção de proteína bruta dentro desse material, que vai ser vai ser um alimento para o próprio rebanho, e eles necessitam desses dois parâmetros bem manejados. A altura de saída. A altura de saída ele não vai diferenciar muito das braquiárias, tá? Então você pode estar retirando aí por volta de 20 centímetros, tá? O que é mais interessante em relação a essa altura de rebrote é que durante o período das águas, o mavuno ele tem um rebrote muito acentuado. Então, na hora que você cortar, por volta de 18 a 21 dias, você já vai ter uma altura de pastejo. Se adubar, acelera mais ainda, né? Muito mais ainda. Que diminui ainda mais esse tempo. Correto, exatamente. Tá. Eu acho que esse seria um grande apanhado técnico do que seria o mavuno. E gostaria de saber se você tem mais algumas dúvidas. Tranquilo. Carol, se você puder, chega só um pouquinho perto aqui, só pra gente tentar mostrar pro pessoal essa pilosidade aqui, tá? Isso é uma característica da planta. Tá? Tem uma pilosidade, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver aí no vídeo, bastante acentuada, tá vendo? Ó, tá aqui. E tem também aqui a inflorescência dele, que é tipo rácimo, tá? E ele traz isso aí do cruzamento, né? Tanto da brisanta quanto da rusisiensis, que tem a inflorescência tipo rácimo. E também, essa pilosidade que ela tem nas folhas aqui na bainha, é uma característica muito comum na rusisiensis. Então ela traz isso da rusisiensis, ela traz essa produtividade, né, da marandu, e traz essa característica morfológica da rusisiensis. Pessoal, então esse era o recado de hoje.
Convido vocês para curtirem o vídeo, compartilharem para aumentar o nosso alcance aí. Fica o meu agradecimento ao pessoal da UFSemente pela visita, né, e pela aula que a gente teve aqui. Então, a todos vocês, pessoal, muitíssimo obrigada. Siga a gente em todas as nossas redes sociais. Até a próxima. Fiquem com Deus.